No episódio de hoje do Pod Psi, a gente tem aqui a Fernanda Close. Gente, eu sempre vou ficar assim pensando pra falar isso, não, porque não pode falar o nome dos outros errado, né? Mas a Fernanda veio aqui na qualidade de paciente de psicoterapia. Eu sei que tem uns rolê aí, que pode isso, não pode aquilo. Mas com a anuência do paciente, a gente pode perguntar para o paciente como é ser paciente de psicoterapia. E a intenção desse podcast, da gente conversar sobre o processo terapêutico e ter aqui a Fernanda na qualidade de paciente de todas, vocês vão saber um pouquinho mais de todas as atribuições que ela tem na vida. Uma delas é ser paciente de psicoterapia. A Fernanda vai falar um pouquinho desse processo, de como foi, de como é, de como tem sido, da importância de ser paciente, né, de ter buscado a psicoterapia para a vida dela, e ela vai se apresentar, vocês vão saber um pouquinho mais desse ser humano incrível. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu nunca sei qual é o episódio, mas é esse episódio aí do Pod Psi. Tá bom. Mais um de milhares que teremos. E seja muito bem-vinda. Obrigada. A nossa intenção aqui, com esse bate-papo mesmo, é trazer mais consciência, trazer mais acessibilidade a um processo que durante 40 anos sofreu muito preconceito. Eu digo 40 anos porque de uns anos pra cá a gente tem percebido que as pessoas têm tido muito mais acesso, que as pessoas têm tido mais abertura e têm buscado mais a psicoterapia. Então, você como paciente de psicoterapia, quero que você conte um pouquinho dessa história, de como foi o seu processo, por que você procurou a psicoterapia. E assim, fala os prós, os contras, pode falar mal das suas terapeutas que elas vão entender, né? Elas vão aprender com os erros. Fernanda, seja muito bem-vinda, se apresente e a casa é sua. Obrigada, Kelly. Bom, então, meu nome é Fernanda. Será? Eu sou a Fernanda. Já faz algum tempo. Mas fala a pronúncia do close pra ver se você lembra. Close. Gente, close, tá? Close. A gente não pode falar o nome dos coleguinhas errados. 5 anos que me conhece e continua falando Klaus. Close. Close. Ela é chique. Então, eu tenho já há um tempo, tem alguns anos que eu tô no processo terapêutico. Comecei na adolescência. Não era com você, né? Mas inclusive você foi minha segunda, eu tive muita sorte nos meus processos, porque eu me identifiquei logo de cara. A primeira não tinha sido uma experiência muito boa, eu tinha a sensação de que eu ia lá para escutar o que eu queria ouvir. Então não era uma experiência de mudança. Mas não é isso, você não vai na terapia pra ele falar o que você quer ouvir? Não, deixa eu te contar assim, não é. Como assim? Você não paga pra ouvir A o que você terapeuta não vai quer. falar tudo que você quer ouvir. Não. Droga, não vou mais fazer terapia. Eu ia lá pra ela passar pano pra mim, né? Mas assim, talvez tenha sido importante. Talvez fosse um momento também. Um momento de vida. Eu acho que foi importante porque, como era a primeira experiência também, se eu fosse lá de cara e... Você tinha quantos anos? A primeira vez que eu fui, eu acho que eu fui com 16 anos, 17, por aí. A gente nem sabe quem a gente é na vida de Deus. A gente nem sabe, então eu tava bem, assim, perdida, bem... Comecei com um processo depressivo também, então foi muito importante eu ter tido esse acolhimento de primeiro. Então não vou falar de que foi, assim, de tudo ruim. Mas a partir de um certo momento na vida eu precisava também ter uns tapas na cara, né? Ver. Tá vendo? Eles vêm aqui e falam esses trem, que tapa na cara, aí vocês vão ver fazer terapia. Terapia é legal, gente. Muito legal. Não é só tapa na cara. Não é só tapa na cara. Mas a gente precisa. O que você chama de tapa na cara, Fernanda? Eu ouço muito, né, as pessoas falando isso. O que é um tapa na cara de um terapeuta? A gente... Vou falar como é que foi pra mim. Eu acho que a gente tem a tendência de... A gente sabe a nossa verdade, mas a gente não quer olhar pra ela. Quando vem alguém de fora, e principalmente alguém que a gente está pagando por aquele serviço, e fala, olha, essa verdade aqui é real, e a gente precisa olhar pra ela. Esse é um tapa na cara. Do tipo, eu não posso mais esconder isso, não posso mais fugir disso, e essa é a verdade que eu preciso olhar agora. Isso é um tapa bem... Ou seja, as verdades
são os tapas na cara, elas vindo à tona. E não é uma coisa, uma verdade inusitada, que eu nunca tinha pensado na vida. Às vezes até pode ser, mas muitas vezes é uma verdade que eu vinha fugindo, que eu achava que ninguém estava percebendo. Eu acho que esse é o tapa maior, quando a gente pensa, eu tô fugindo disso aqui mesmo que inconscientemente, mas ninguém tá vendo, ninguém tá percebendo, eu não tô atingindo ninguém. Aí chega alguém e fala, não, isso aqui tá rolando, é real e a gente tá percebendo, tá? Aí eu acho que esse é o principal tapa, quando a gente não consegue mais fugir. E assim, eu também faço terapia, óbvio, né? 18 anos que eu fiz terapia. Não, minto. A primeira vez que eu fiz terapia, que eu pude pagar pela terapia, eu não tinha acabado de nascer, então tem 24 anos. Eu não fiquei, né, nesse primeiro momento no processo durante muito tempo, que foi uma experiência muito ruim, muito ruim mesmo, inclusive com assédio do terapeuta. E saí desse processo terapêutico e fui entrando em outros. Mas a grande sacada, assim, pra mim foi, caraca, eu sou isso, né? Como é que é ser isso? Eu acho. E a terapia leva muito pra esse lugar do espelho. Nossa, eu tenho essa manchinha aqui, essa espinha aqui, e aí a gente vai pra essas espinhas, pra essas manchinhas, pra essas coisinhas, no nível mais emocional, no nível mais inconsciente. E quando você se depara com alguém vendo aquilo, você fala, como assim? Tipo assim, não, calma, volta. Porque a gente, no fundo, a gente quer ser visto por aquilo que a gente quer que o outro veja, não pelo que a gente de fato é. Por quê? Eu jogo nesse time, né? Porque a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções desde a infância. As pessoas que nos educaram também não foram educadas a lidar com as emoções delas. E assim sucessivamente. E eu acho que agora a gente está tendo um boom de a gente olhar para as nossas emoções e a probabilidade da gente levar os nossos filhos para olhar para as emoções deles é muito maior e muito mais saudável. E o terapeuta tem muito esse papel, né? De primeiro educar quem educa. Então, educar essas pessoas que vão educar os seus filhos, que vão ensinar os seus filhos a lidar com as emoções deles, é muito legal. Um dia eu sou apaixonada por inteligência emocional, há muito tempo já, estava fazendo um exame, aquele exame de, você vai saber muito bem qual é, aquele que faz a curva glicêmica, que você fica horas, toma um remedinho, colhe o exame, toma um remedinho, colhe o exame. Eu fiquei horas, então eu vi vários pacientes entrando e saindo do laboratório. Aí chegou uma menininha de mais ou menos assim uns 7, 8 anos. Ia fazer um acesso lá na veia dela e tal. E ela tava com muito medo. Aí a mãe dela, e eu lembro disso porque eu estava com o livro de inteligência emocional, assim, eu lembro, né, porque eu ia ficar muito tempo lá. Aí ela, e eu observando, a menininha chegou, chorando, a mãe, uma fofa. Aí ela falou assim, mamãe, eu tô com medo. Mamãe, vai doer? Ela falou, vai. Aí eu, olha, ela aplicando inteligência emocional. Gente, ela tá aplicando inteligência emocional. Mas mãe, aí ela começou a chorar. Aí a mãe veio e abraçou. Falou, mas você não pode chorar. Eu falei, tá vendo também, velho. Volta! Aí quase que eu volto. Deixa eu te dar esse livro aqui. Volta, faz de novo. Indo no caminho, porque essa pessoa não foi preparada, né, pra entender que chorar é natural diante do medo, que chorar, que uma reação fisiológica como o choro é natural diante de uma emoção tão forte como o medo. Aquela garota tava morrendo de medo de ser furada, talvez até inconscientemente de medo de resultado, medo de doença, medo de ficar longe da mamãe, porque ela não tinha preparo para isso, porque a gente nasce sem esse preparo e alguém precisa ensinar. E aí as pessoas que nos ensinam não foram ensinadas. Cadê o professor da terapia? Porque tem professor de matemática, de português, de ciências, de física, mas não tem o professor das emoções, gente. Tinha que ter. E aí, graças a Deus, você teve acesso, né, na sua adolescência. Como é que foi poder, né, seguir para a vida adulta? Você começa ali na adolescência, tendo acesso à psicoterapia e seguir para a vida adulta com um pouquinho mais, por mais que ela
tivesse ali num papel mais de holding, de cuidado, de acolhimento, você ter acesso a isso, como que isso te leva ali para a vida adulta no nível de autoconhecimento mesmo? Eu acho que eu ainda estava muito crua, como eu te falei. Eu acredito que eu não, nessa minha primeira experiência, foi mais uma experiência de acolhimento mesmo. Eu não cheguei, Tu lembra qual era a demanda que tu levou pra terapia? Eu lembro. Era bem pessoal e a gente precisa falar. Não, é só no sentido assim de eu tinha uma demanda e essa demanda foi atendida. Foi, essa parte do acolhimento foi bastante, mas uma parte de talvez compreensão do porquê que aquela demanda existia pode ter ficado um pouco em haver mesmo, porque fui acolhida, né, senti que eu tinha o apoio da família também. Isso quem foi escolheu o muito terapeuta importante. pra você? Foi uma indicação. Uma indicação, foi uma indicação que meus pais receberam. E nós fomos, né, eu, minha mãe e meu pai, a gente foi na primeira consulta quando eu era adolescente, né, eles acompanharam esse processo, isso foi muito importante. Porque por mais que ainda tivesse aquela questão bem forte de será que precisa mesmo? Será que vai ser um gasto necessário? Mas foi um apoio muito, muito bom. Isso eu não posso negar que eles nunca negaram. No sentido de, Fernanda, eu acho que isso é frescura, por mais que eles achassem. Vamos cuidar da sua frescura? Vamos cuidar da sua frescura. Nós vamos cuidar. Exatamente, vamos cuidar da sua frescura. Por mais pais e mães assim. Então eu acredito que tenha sido um processo para eles também, por mais que eles não estivessem diretamente no processo terapêutico, mas só de eu estar ali foi um processo para eles também, de compreensão, de entender que talvez não fosse tão frescura assim, vamos olhar para isso com mais cuidado. Então eu acho que isso foi bem importante no processo. Mas eu acho que ainda não era o momento de ser um processo de autoconhecimento. Ok. Era mais de um acolhimento daquela jovem que estava precisando de um norte, talvez. Mas para entrar num processo de, ok, vamos conhecer de onde isso veio, foi muito depois. Foi já quando eu estava no final da faculdade. E eu já tinha saído do processo. Faculdade de nutrição. Fernanda, nutricionista, a gente vai deixar uns contatos aqui. Nutricionista também, calma que vocês vão descobrir mais coisas no processo. Então, assim, foram idas e vindas, né? Então, nessa época da faculdade eu estava sem acompanhamento nenhum e tal. Passei os 4 anos da faculdade muito bem assim, né? Na minha concepção. E aí, quando já veio o primeiro tapa, que veio de uma amiga minha. E ela falou, Fê, eu acho que nesse momento de final de faculdade, você tá muito ansiosa, você tá assim, parece que você tá a ponto de explodir. Deixa eu te passar um contato. E eu ainda tive aquela resistência, porque eu acho que, nem se falou, a gente vem de uma sociedade que é tudo muito frescura e não precisa, é um gasto que não precisa, é uma coisa que... E a gente sempre tem aquela concepção de, se tá quieto, pra que eu vou mexer? Tá funcionando, eu tô aqui, tô me formando. Mas aí a gente começa a olhar também. Eu acho que a gente tem que ter principal ferramenta que a gente tem que ter como ser humano é a humildade de falar, tá bom, eu preciso olhar pra isso. Se estão me alertando, se minha amiga tá me alertando, se minha mãe tá falando que não tá legal, se eu tô machucando, se eu tô vendo que eu tô tendo muita desavença na vida, na faculdade, briguei com fulano, briguei com fulaninho, vamos ter humildade de falar assim, olha, será que o problema não tá comigo? Será que, ao invés de eu jogar isso pros outros... Uma coisa que eu falo muito aqui, eu tenho falado na vida, pros meus pacientes, assim, feedback. Sim. A gente tem um discurso de eu não ligo para o que as pessoas falam de mim. Liga sim, ligue, ouça. Não é viver
Mas é ter isso como, peraí, uma pessoa falou isso, 2 pessoas falaram isso, 5 pessoas falaram. As pessoas estão sempre falando que eu sou sem paciência. Deixa eu olhar para onde está a minha falta de paciência, Sim. porque às vezes é muito difícil a gente mesmo perceber. E como a gente tem esse discurso de eu não ligo porque as pessoas falam, ligo porque as pessoas pensam, não tô nem porque pensam sobre mim, às vezes a gente precisa, pode até não ligar, mas precisa ouvir. E isso que você está falando é uma coisa que eu trabalho muito, né, com os pacientes, com as pessoas com quem eu trabalho muito a questão do feedback. Muito a questão de prestar atenção no que se diz a seu respeito, que a leitura de mundo, né, a leitura que o mundo faz de você, ela te dá um caminho para você se olhar. Ela não reflete exatamente quem você é, mas ela reflete partes suas. Sim, e se as pessoas estão reclamando, são partes suas que estão doendo nas outras pessoas. E aí a gente fica com esse discurso, né, coletivizado de eu não ligo porque as pessoas pensam de mim. Será? Será que é por aí mesmo que a gente deve caminhar e conduzir a nossa percepção sobre a gente? Porque se o mundo não dá uma resposta, né, se as pessoas não falam, se eu não escuto o que as pessoas falam de mim, como é que eu vou balizar aquilo que eu sou, penso, sinto, com aquilo que eu mostro, com aquilo que eu apresento para o mundo, para a sociedade? Não tem como fugir disso. E eu acho que é aí que entra uma confusão das pessoas, de geralmente achar, aquela tendência de achar que se eu for ligar para o que as pessoas pensam, eu vou ter que ficar me moldando para ser o que os outros querem que eu seja. E é muito diferente disso. Não é que você tem que ser uma coisa que os outros esperam de você. Não, você você tá ali. É você. Mas isso do feedback, disso de você olhar, te tira daquele lugar de Gabriela. De eu nasci assim, eu vou ser assim. Te tira desse lugar. Porque a gente não é. Eu não nasci assim e você assim. Eu não sou a mesma que eu fui ontem. Você não é do mesmo jeito que você nasceu? Eu não sou do pelado, mesmo jeito. cabelo, careca. Então, mas é porque eu acho que esse discurso de eu nasci assim ou você assim é muito cômodo. É fácil. E aí se alguém reclama, eu falo, eu sou assim, se você não tá satisfeito, você vai embora. A gente não escuta, né? E a gente não escuta isso constantemente. Sim. De, se você não tá satisfeito, vai embora, pode ir. Isso é tão comum de se escutar, mas eu acho que é mais pelo cômodo. E não é porque a pessoa simplesmente não tá vendo. Talvez ela esteja vendo, mas não é legal para ela mexer naquilo naquele momento. Eu acho que isso deve ser respeitado também. Sim, até porque só a pessoa pode, né, assim, na vida adulta, só eu posso me levar para terapia. Sim. Minha mãe não vai mais me pegar pela mão, me levar pra terapia. No caso, agora a Manu, né? Quando é bem velhinha, ela vai pegar pela mão e falar assim, vai sim. Vai pra terapia sim, senhora, entendeu? Porque ela vai ter que fazer isso. E às vezes dá vontade de fazer isso com todo mundo. Gente, vamos botar como matéria escolar? Vamos botar da vida. Vamos botar assim, obrigatório? Sim. Como se fosse uma coisa... E aí a nossa geração... Que arrogância, meu Deus. A sua geração! Não é a minha geração, nasci um pouquinho antes. Só umas 2 gerações acima da dela, mas a gente se considera assim, jovem. A sua geração, né, que está tendo esse acesso, ela carrega uma responsabilidade de tornar isso mais acessível, mais comum, de falar disso na mesa de bar, de falar disso em relacionamento, agora é ostentação, né? A sua geração, ela ostenta terapia em dia. Ostentação agora não é cartão black, é terapia em dia. Terapia em dia. Vai lá pros aplicativos de relacionamento, o que chama atenção? Terapia em dia. Gente, isso virou uma ostentação vida e eu acho maravilhoso. Você vai conhecer alguém, a pessoa fala, eu faço terapia. Eu tenho uma ressalva, porque eu tenho pacientes que vão pra terapia, mas não fazem terapia, tá? Então, estar com ela em dia, ir no terapeuta e pagar o terapeuta não é indicativo necessário de desenvolvimento psicoterápico, desenvolvimento emocional. Então, assim, desenvolvimento emocional em dia, né? Agora sim, a gente vai ostentar essa. Mas aí tem um contraponto. Diga. O que a gente tem que ter também, assim, o que é terapêutico e o que é terapia.
Isso. E muitas vezes o que está ajudando aquela pessoa é o que é terapêutico naquele momento. Às vezes ela não está pronta para colocar a terapia em dia mesmo, mas ela está pagando. Mas, por exemplo, já tem vários estudos falando que só dela pegar o carro e ir já é um momento terapêutico. Faz ela pensar, né? O que eu vou falar na terapia? O que eu vou falar na terapia? Aquilo que ela falou semana passada. E aquilo que ela falou, eu não gostei. Mas será? Aquilo já é muito terapêutico, que a gente, às vezes a gente confunde falar assim. Às vezes a própria sessão de terapia, ela não aprofunda, ela é só terapêutica. Porque às vezes vezes esse acolhimento que você é um falou foi acolhimento. importante. Porque às vezes eu posso falar assim, não, pintar é a minha terapia. Aquele pode ser um momento terapêutico para você, mas não pode ser uma sua terapia. Eu acho que tem muito essa diferença. Mas só dela estar indo, e o que eu acho mais importante, dela ter quebrado essa barreira de preconceito, de eu não preciso, é frescura. Só dela ter quebrado essa barreira e ter falado, não, eu vou ali, vamos ver de qual é. Eu já acho um passo, assim, absurdo. Gente, vocês estão reparando que essa menina, o discurso dela não é assim é só um passeio, ela foi escolhida ao acaso. Eu tava esperando a conversa evoluir para contextualizar, entendeu? Vamos contextualizar. Fernanda foi convidada como paciente, apesar dela ser nutri, apesar dela ser futura psicóloga, porque agora eu entrego o negócio pra vocês. Vocês estão percebendo que é um papo de quem caminhou, né, a fundo nesse processo, não só de buscar a terapia para si, mas de buscá-la como um recurso profissional para os outros. E aí, Fernanda, por que eu quis deixar para fazer esse adendo mais pro meio da nossa conversa, para as pessoas irem percebendo que não é um discurso só de alguém que buscou a terapia. É um discurso de alguém que, além do processo terapêutico, de fato levou isso tão a sério, foi tão... eu pude acompanhar esse processo, foi tão revelador que no meio do caminho você descobriu que você queria mais disso e de uma forma diferente. E isso te levou, e aí conta essa parte, né, porque eu não posso contar tudo, conta essa parte do que te levou dentro do... que foi no processo terapêutico que isso também emergiu. Foi. Como é que foi essa mudança, né? Como é que a terapia contribuiu para que essa mudança, para que esse olhar não só como a pessoa Fernanda que estava ali, mas o que tinha além que te levou a pensar em também ser uma terapeuta, e agora ela faz faculdade, psicologia, né? Daqui a pouco, 2 anos só. Já passou da metade, filha. Passou da metade é lucro. Passou da metade. Cheguei na metade, né? Eu lembro que foi assim, puxado. E aí, nisso, eu posso falar assim, que muita coisa veio ao meu favor. E um privilégio que eu tenho enorme, que é o apoio da minha família. Isso aí foi, assim, essencial para eu tomar a decisão final. Mas eu lembro que eu tinha uma resistência que eu nem sabia que eu tinha. Que eu lembro que em uma dos momentos ali terapêuticos, eu comecei a... Na verdade, você que percebeu isso, que eu não conseguia falar a palavra psicóloga. De tanto que isso ainda era uma resistência, e eu ficava... Mas eu acho que era um medo também. Eu comecei a ver poxa, talvez na nutrição eu não estou totalmente satisfeita. Como é que eu me vejo daqui a tantos anos? Como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a ver essa importância também de promover saúde mental, porque a gente sempre via isso na nutrição, né? Promoção de saúde, blá, 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 blá. E eu ficava muito focada em saúde de corpo mesmo, né? Vamos promover saúde, física. E mesmo assim eu não estava completa. E aí veio isso durante o processo, eu comecei a pensar, será que minha concepção de saúde está muito focada em corpo, comida, exercício, alguma coisa assim? Será que isso não é uma coisa que talvez eu tenha que começar a repensar e tal? E a gente foi conversando sobre isso bem aos pouquinhos.
Foi mais de um ano, né? Foi um processo de aceitação, de também chegar com meu pai, conversar, pai, o que você Aceitação acha? do quê? De encarar o desafio. De fazer a faculdade de psicologia. Quando que ela se tornou assim, figura fundo, né? Quando que ela saiu do fundo e se tornou uma figura para você? Essa possibilidade de fazer outra faculdade, começar uma carreira nova. Como é que isso emergiu para você? Foi quando eu via que não tinha mais como fugir. Uhum. Eu sei que assim, eu já mudei de área várias vezes, da área profissional. Já passei por venda, nutrição, área de educação internacional. Então, já passei por várias áreas, mas uma coisa eu sei, que quando eu tive que tomar decisões de mudança, isso podia até estar vindo ali aos pouquinhos, mas quando a decisão veio foi assim. Foi uma certeza muito grande. Então, eu ainda estava nessa área de educação internacional quando a pandemia veio. Uhum. Eu tinha praticamente me afastado completamente da nutrição. Estava só focada nas vendas, educação internacional e tal. E aí veio a pandemia e simplesmente tudo desmoronou. Os países fechando, eu não conseguia mais vender e eu precisava daquilo para trabalhar, simplesmente. E aí, eu parada em casa também, peguei Covid. Graças a Deus eu tive esse privilégio de poder ficar em casa, né, ter uma casa para ficar. Mas foi uma hora que aí eu tive de novo essas questões de ansiedade. Eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar assim. E aí foi uma decisão assim, gente, eu preciso me mexer. Ou eu tomo essa decisão agora de voltar a estudar, de voltar para a faculdade, ou eu nunca mais vou tomar. Eu preciso tomar essa decisão agora. E aí foi no meio de 2020. Falei, pai, bora? Aí, bora. Porque eu também... Como é que você chegou com essa novidade lá? Vou ali fazer outra faculdade, foi de boa? Não, foi... não que ele não tenha aceitado, mas foi uma coisa que exigiu várias conversas. Pai, eu tô insatisfeita nisso. Pai e mãe, né? Minha mãe também foi assim... Porque por mais que a ajuda financeira viesse do meu pai, toda a ajuda emocional, o apoio veio da minha mãe também. Então era assim, pai e mãe, não estou satisfeita, vamos lá, vamos pensar, estou vendo na terapia, e tal possibilidade, estou pesquisando, e eu nunca ia crua. Pai, tá aqui minha pesquisa. Quanto custa? E foi. Teve uma hora que eles viram o estado que eu estava diante da pandemia também. Diante de todas as dificuldades que eu estava tendo no meu trabalho. Isso a minha ex-chefe também, ela deu um apoio muito grande. Eu cheguei a sentar com ela e falar assim, chefe, não tá dando pra mim. E você sabe que minha área é outra. Eu tô vendo lá na frente. Aí ela falou, não, isso vai. E assim, o apoio dela também foi muito importante. De que a sensação de que eu não estava deixando ela para trás, mas ela estava, Fernanda, eu tô aqui com você, vai. E aí foi bem isso, pai, dá para pagar? Bora. Aí comecei, no segundo semestre de 2020. Na época eu comecei online. E já fazia 4 anos que eu tinha me formado da faculdade. E eu, meu Deus do céu, e o povo lá de 18 anos na minha sala. E a gente Você começou com... Eu comecei com 26. Mesma idade que eu Comecei com 26. Já dá uma agonia assim. Dá uma agonia. 18 anos. Porque eu tinha 4 anos que eu não frequentava uma sala de aula, mesmo que fosse online. E aquela principalmente online, porque a gente foi criado num modelo bem tradicional. Modelo tradicional de sala de aula, caderno, escrever prova. Então assim, primeira prova que eu fiz online, eu falei, que é isso?
E eu ainda não colei, porque eu tava ainda no modelo tradicional de vão fazer certinho. E o povo, gente, mas é online, você tá ali, você faz o que você quiser. E eu, não. Então, assim, e o pessoal da minha sala também, de 18, 19 anos, então foi um desafio. Foi bem desafiador, até mesmo porque já veio essa nova geração. Esse pessoal de 17, 18 já é de uma nova geração. Então, quando eu vi assim, os assuntos, eu falo, outra visão de mundo, eu... Quê? Aonde? Aonde? Onde eu me encaixo nesse planeta? O que tá acontecendo? E olha que a idade de vocês não eram tão discrepantes. Não, mas essa mudança idade... foi uma virada de geração que foi bastante... Foi a galera que se formou no online. Foi a galera que se formou no online. O ensino médio online. Terceirão no online. É. Ainda tinha essa piadinha, né? Eu falava, ó, você não fala nada não, que meu terceiro ano foi presencial. Coitado dos meninos, hein? Coitado dos meninos. Mas foi bem desafiador, de voltar, de ter essa visão, né? De ter essa O que é importante para você, assim, Fernanda? Eu sei que foi muito revolucionário, né? O processo terapêutico, o momento em que o processo terapêutico veio na sua vida, depois a retomada da terapia, depois você partiu para uma formação internacional, né? Um estudo internacional, voltou e retomou a terapia. E essa retomada da terapia foi realmente muito revolucionária na sua vida. O que é importante para você, assim, do ponto de vista, eu sei que hoje é difícil perguntar para você só do ponto de vista paciente, e por isso que eu te escolhi, porque não é uma coisa enviesada, não é só a minha terapeuta, você tá lá tendo pelo menos 5 matérias, 5 psicólogos diferentes, a galera que tá estudando psicologia, mais os teóricos, então quando eu te provoquei, né, e te convidei para vir aqui para falar do ponto de vista do paciente, é desse paciente consciente, desse paciente que não tá numa terapia só porque tá num sofrimento, mas por escolha, né? E é muito importante isso. Às vezes a gente está no processo terapêutico porque não tem outra opção. Você está por opção. E mesmo conhecendo, estudando, tendo acesso, contato com vários psicólogos, pessoas, né, profissionais maravilhosos e tal, outros nem tal, mas a grande maioria profissionais maravilhosos, dentro desse processo você tem capacidade de perceber melhor o que é importante, o que não é, o que funciona, o que está dentro de uma abordagem, o que não está, o que está dentro de um aspecto. Eu tô me provocando também, você tá vendo que eu tô me colocando nesse lugar também de questionamento, sabe? Tipo, porque às vezes o profissional, o próprio terapeuta, ele precisa entrar nesse lugar de falar assim, peraí, quem eu sou nesse processo? O que eu contribuo nesse processo? Então, do ponto de vista do paciente, o que é importante para você dentro de um processo terapêutico? Essa respirada foi tensa. Tô pensando aqui, que foi uma pergunta longa. O que foi importante dentro do processo? Eu contextualizei a tua percepção. Mas eu acho que o autoconhecimento foi uma coisa que não tem nem o que falar. O fato de você não necessariamente estar dentro do setting terapêutico, mas você está na rua, fez qualquer comportamento, qualquer emoção, qualquer atitude, qualquer coisa em que você se olha, eu já acho que já é um sucesso. Porque... O que você chama de se olhar? O que é se olhar? Olhar para dentro. Mesmo diante da situação ali acontecendo, você conseguir perceber como é que você funciona. Seria isso? Uma estratégia que funcionou muito para mim, que é para mim, né? Que é isso que eu acho que é importante da gente saber, que não pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para o outro. Assim, para cada processo vai ser muito único. Mas uma estratégia que funcionou muito para mim é eu me imaginar do meu lado. E às vezes de falar assim, de falar para essa pessoa que tá do meu lado e falar assim, tá tudo bem. Ou dar a mãozinha, tá tudo bem. Ou falar assim,
toca aí. Tá errado isso. Não errado. Não numa posição de julgamento. Mas falar assim, vamos Tá legal? não tá legal, vamos olhar para isso aqui. Eu até comento isso com uma amiga minha da faculdade, assim, cara, às vezes ser consciente chato, né? Porque às vezes a gente só quer ser ignorante e ficar quietinho. É uma merda, né? É uma Ignorância é uma merda. bênção. A ignorância é uma bênção, porque às vezes a gente tá tão nisso que a gente fica assim, eu falei tal coisa por conta do... E a gente na faculdade, a gente fica bitolado com tudo, né? Não, e quando você começa a ler, estudar as patologias, Aí psicopatologias? você começa, ai meu Deus. Eu tenho todas! Eu tenho todas. E quando eu sonho, aí eu já acordo, eu sonhei com tal coisa por conta de tal Tem um coisa. caderninho lá do sonho, então, sei lá. Aí eu já começo. Não preciso nem levar isso pra terapia, que eu já sei por que foi. Já sei por que eu sonhei isso. Então aí a gente começa a ficar meio que consciente demais. E isso é a hora é a hora que a gente também tem que olhar pra dentro e falar assim, caramba. Esse processo que você chamou, né, de ter uma Fernanda ali do lado, olhar para essa Fernanda, colocar a Fernanda em perspectiva, eu chamo de zoom out, se coloca a vida assim, é como se você saísse, eu me vejo assim nos meus processos, né? Eu saio da situação, olho a situação de cima, vejo as coisas acontecendo e essa pessoa que viu volta, só que ela não volta mesmo. Eu falo muito isso para minha terapeuta, né? Nosso processo aqui é me colocar em perspectiva de ver a situação. Tipo, você tá no alto de um prédio, você vê alguém estacionando errado. Aí você fica lá. Ai, meu Deus, agora vá. É tipo, sabe? Tipo, é isso, é olhar de cima, assim, fazer um zoom out, ver a situação, só que você não consegue voltar mesmo. Não consegue voltar com a mesma percepção. Você pode até fazer as mesmas coisas, por exemplo, se eu tivesse, mesmo que eu esteja vendo de cima uma vaga, uma situação, pode ser que eu entre dentro do carro e faça exatamente a mesma coisa. Só que dentro eu não consigo voltar sem desver, não dá pra desver. Sim. Quando você vê a situação, o panorama da situação, não tem como desver. Você vai para a situação sabendo como que você funciona, sabendo como que você reage. Eu falo muito das emoções porque quando a gente começa a entender o que dá os gatilhos da raiva, o que me deixa muito triste, o que me deixa muito alegre, como que eu reajo a esse excesso de alegria, não tem como desver isso. E as situações, em geral, elas tendem a se repetir. A gente tende a entrar em situações com outros CPFs, outros RGs, mas a situação é a mesma. Né? São outras pessoas, mas a gente se envolve em situações de maneira muito parecida. E aí, à medida que você vai vendo que aquilo vai se repetindo, aquilo vai, né, sempre se propagando na sua vida da mesma forma, na hora que você olhar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa a mais acontecendo aqui. Eu acho até que... vou te contradizer. Aí essa é a parte que a Bruna fala, não precisa concordar com aquele. Pode causar umas polêmicas. As polêmicas. Eu acredito que padrões podem se repetir, mas as situações nunca são as mesmas. É por isso, muda o CPF, Muda o CPF e muda a gente. Mas talvez o certo padrão possa estar ali, você fala assim, não, tá. Às vezes a gente fala é o assim, padrão, a situação não se repete. Mas o padrão em que a gente se mete, porque se você começar a perceber, você começa a contar as histórias da sua vida, você fala assim, mas isso aqui aconteceu. Você começa a rever o padrão. Você começa a perceber que o padrão, o seu padrão é o mesmo. E a tendência é que a gente pare para perceber que a gente se coloca naquele padrão. Porque sou eu. Só que cada vez que eu consigo sair, porque se eu mantiver o padrão, aí eu vou te contradizer. Se eu mantiver o padrão, é a mesma situação. Sim. Mudou o CPF e o RG do outro, mas eu continuo a mesma. Quando eu consigo sair do padrão, eu até vou entrar na situação, mas aí eu não vou entrar mesmo. Eu consegui entrar, modular e sair. Quando eu consigo sair do padrão, aí sim eu me meto naquela situação de uma maneira diferente. E aí é legal isso, né? Que quando a gente... um tapa na cara que vem, né? Porque quando a gente sai daquela frase assim, por que isso sempre tá acontecendo comigo? Porque eu sempre eu tô lá. Porque eu sempre tô lá. É simples. Mas é tão simples, mas é tão difícil de ver, né? E
E eu acho isso muito comum em relacionamento. Quando a pessoa fala assim, gente, mas o meu dedo é podre. Porque eu sempre acho, tá acontecendo tal coisa comigo. Essas pessoas sempre fazem isso comigo. As pessoas sempre fazem isso comigo. Uai! Não é você, a única Quem coisa escolheu? comum, o padrão é você, no caso, né? Quem escolheu Quem essas escolheu? pessoas? E aí eu lembrei agora que estava falando desse zoom out que você falou, né? Para que a gente saia e vê esse panorama. O que eu acho mais legal disso é de a gente conseguir ver tudo, assim, não tô só do meu ladinho, mas eu tô tentando ser a pessoa que tá do ladinho da pessoa que tá conversando comigo, da outra que tá ali, da outra que tá ali, que é uma coisa que eu tento desenvolver como futura profissional também, da empatia, né? De falar assim, poxa, e como é que tá sendo para aquela pessoa vivenciar isso? Não me tirando da cena, ou não tirando o outro da cena, mas vamos ver pro lado de todo mundo. Vamos ver essa situação toda. É difícil. Mas eu tenho até um amigo que ele já me deu esse feedback. Ele falou assim, Fê, eu gosto muito de conversar com você, porque às vezes eu tô falando de mim, de uma situação minha com a minha namorada, alguma coisa assim, mas não é que você tá do lado da minha namorada, mas você tá tentando ver O jeito que ela vê. como que ela tá vendo isso que eu tô te relatando. Você tá fazendo uma linha ali, eu falei, pô, que legal ouvir isso. Porque eu fazia isso sem perceber, né? Mas, pô, isso é legal. E isso também, respondendo a sua pergunta, isso também é uma resposta pra mim de que o processo terapêutico está funcionando. De quando a gente começa a perceber, ter essa consciência de estar percebendo as coisas, não só a gente, mas E tomando decisões gente. rápidas e internas, né? De, tipo assim, eu posso fazer diferente, assim. Porque aí eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu, né? Existe uma coisa que pra mim ficou muito claro. Eu sempre fui a pessoa que fiz terapia tradicional, como psicólogo, e sempre fiz os processos alternativos. Por exemplo, eu fiz muito tempo terapia com uma terapeuta depiana, que é a dinâmica energética do psiquismo, fiz constelação, fiz, que mais? Enfim, eu fiz Theta Healing, terapias alternativas, né, que não são psicoterapias, são terapias alternativas. E uma das coisas que eu aprendi na DEP, que aí eu não bastasse eu ir lá e me submeter ao processo, eu fui lá e estudei, eu fui estudar a DEP. E um dos objetivos, né, que a DEP coloca, e ela foi criada por duas psicólogas, a Aida e a Teda, que é uma frase que eu acho que nós psicólogos precisamos adotar. O nosso papel é despertar o terapeuta interno do nosso paciente. E quando o nosso terapeuta interno está desperto, é ele também, junto, porque é ele que vai conversar com o nosso terapeuta. É ele que vai, na situação, olhar para a situação, não com frieza, mas com distanciamento. É sério que eu vou responder dessa forma de novo? É sério que eu vou reagir desse jeito? É sério que eu sou assim? É sério que é só isso que eu posso? E quando você me fala disso, eu vejo um terapeuta interno como se fosse o gêniozinho da lâmpada ali vindo e opa, é o gêniozinho da terapia. E essa frase, para mim, ela é muito, muito significativa. Porque hoje, a minha busca, clara, como paciente de psicoterapia, é despertar o meu terapeuta interno. Porque muitas das vezes, ele tá ali, a gente tem ele ali. Mas ele está adormecido, ele está olhando para outras questões, ou ele não quer ver a situação. Quando eu desperto, que ele está comigo o tempo inteiro. Essa voz que a gente pode chamar de terapeuta interno, de consciência, de subconsciente, de seja lá o que for que precisa estar desperto, vem a awareness, né? A consciência sentida. Eu estou percebendo isso aqui, eu estou sentindo isso aqui, eu estou vivenciando, e tudo ao mesmo tempo, e é tudo muito rápido também. Porque estar desperto dentro de uma situação, no momento em que ela está acontecendo, e poder tomar decisões diferentes, e aí é o que eu te falo do entrar e sair. Eu entro numa situação, eu posso entrar nela várias vezes.
Ah, mas eu já passei por isso várias vezes. Se eu tô entrando e não tô saindo da situação, eu vou entrar nela do mesmo jeito. Quando eu consigo sair da situação, é que eu posso sim entrar numa situação semelhante de uma maneira diferente. E aí o terapeuta interno está desperto. Porque ele entra, essa situação, eu vivi dessa maneira, eu senti isso, eu reagi assim, a outra pessoa reagiu assado, eu posso fazer diferente. Mas eu não posso modular o outro, mas eu posso modular a mim. E o que eu acho que é assim que é mais bonito e ético do terapeuta é poder despertar isso, né? Que você fala, despertar isso no seu paciente, porque isso dá a ele autonomia. Ou a gente quer que simplesmente o terapeutizando, o paciente fique, dependendo da sessão de terapia, 24 horas por dia e a vida inteira. Não, eu acho que o objetivo é justamente fornecer essa autonomia que pode chegar num certo momento e vai falar, tchau, eu não preciso mais. Ou que o paciente chega e fala, cara, você não precisa mais de mim, o seu terapeuta interno tá massa, ele tá operando. E eu acho que quando você decidiu, né, tipo assim, mudança de carreira, mudança de propósito, mudou sua vida inteira a fazer, é o seu terapeuta interno dizendo, chega. Chega de fingir pra mim que eu não quero isso. Eu quero sim, e agora eu preciso fazer isso acontecer. Porque quem foi lá ter as conversas com seu pai? Quem foi ter a conversa com a sua chefe? Quem foi ter a conversa com a sua mãe? Quem foi ter a tomar as decisões para que isso fosse possível? Foi você. Porque todas as pessoas podiam estar vendo, mas a única pessoa que podia decidir e agir era você. Se o seu terapeuta interno não está desperto, a terapeuta não vai lá. Ela pode falar milhares de coisas na sessão, mas ela não vai lá tomar a decisão por você. Ela não vai falar com o teu pai, você não é criança. E ela não vai falar, você vai fazer isso sim. Exatamente. Porque a gente tem que... É uma coisa que eu estava pensando também. A gente tem esse mito de achar que a terapia, você vai sair de lá com respostas para sua vida, né? Porque muita gente pensa isso, fala assim, porque a terapeuta vai me dizer o que eu tenho que fazer. Ou então, de gente que fala assim, até mesmo na piadinha, mas fala, né? Real. Falando assim, fala aí o que eu tenho que fazer. Tão mais fácil, né? É tão mais fácil, né? Quando tem alguém guiando, né? Mas não. Bom, eu sou a pessoa que se a pessoa falar, faz aí, agora eu também não faço, só também não faço. Vou me lascar inteira, mas não vou fazer, só o que você falou. Minha terapeuta que... Zelita, você que Mas é ela é uma pessoa sábia, entendeu? Ela é meu guru, assim, ela já olha assim, você fala, E aí, Kelly? E aí? Eu tenho assunto em terapia até não acabar mais. Fernanda, falando assim de terapeuta, né, de saber como que a terapia é bem conduzida ou não, que nesse caso, né, a gente sabe que está sendo bem conduzido, que está funcionando, que aquele investimento, eu gosto muito de chamar isso de investimento, está sendo bem utilizado, é quando está tendo resultado, né? Se está tendo resultado, está tudo certo, se está funcionando, isso é um ótimo indicativo. Mas você acompanha, assim, profissionais não só porque agora você está se tornando uma profissional, mas como paciente, você percebe, assim, como é o movimento dos psicólogos, dos terapeutas, ou até das terapias alternativas, você acompanha isso, assim, de alguma forma nas redes sociais? Muito pouco, Kelly. Porque, assim, como eu respiro isso o dia inteiro, quando eu vou pra rede social, ou eu vou atrás de meme, ou adoro, ou eu vou escutar podcast de crime, porque aqui também estaria que eu tô lá escutando e tô lá, gente, mas o que tá acontecendo aqui? Então, assim, talvez pra mim rede social tenha sido mais uma fuga, então eu não procuro, mas eu vejo bastante, assim, colegas colegas de futura profissão, no caso, né, eu já tenho colegas que agora, nessa parte do curso, estão já fazendo perfis profissionais. Não de uma forma de vender, né, a psicoterapia, mas talvez
discutindo um pouco sobre abordagens, conceitos, o que é isso, o que Você é acha aquilo. disso, desse posicionamento precoce? Eu acho bacana, porque você já começa a trabalhar ali, pelo menos no seu ciclo, algo que, assim, tá chegando. Criar, né, essa curiosidade, Criar esse essa interesse das curiosidade. pessoas nessa área, né? Eu vejo muito, até colegas que já se formaram, falando assim, botando aquela caixinha de pergunta, o que vocês querem ver por aqui? Porque a pessoa já vai ali se posicionando, porque eu acho que a gente já passou da fase de querer ver um post com conceito. O conceito disso é isso, isso e isso. Não, e até porque o conceito, por si só, ele não resolve a vida das pessoas, né? Ele não resolve. Mas você talvez conversar com aquilo, conversar com aquele conceito. Eu sempre, as pessoas me perguntam assim, tá, Kelly, como é que eu vou conquistar pacientes na rede social? Porque a gente, né, de alguma forma tá ali pra isso. Mas eu percebo muitas pessoas falando assim, tá, e o que eu faço? Cara, resolver problema, eu dou solução. A pessoa, quando ela vai pra rede social procurar algo, ela tem uma dor. E aí esbarra naquela dor dela ali, ou ela tá de fato procurando. Quando você entende, né, de falar sobre a dor que seu paciente tem e promover soluções, ou pelo menos se propor a ajudar ele a encontrar alguma solução, que aquele seu post ajude ele a sair, ou pelo menos perceber uma dor, perceber algo, que algo pode ser diferente, faz toda a diferença. Então, quando a gente está muito conectado com a dor e com o desejo, o que o paciente procura ou recebe ali na rede social? Cara, o que, né? Vamos pensar assim em termos de conceito. Qual é o conceito que eu posso trabalhar para esse paciente que vai realmente ajudar ele? Ele não quer saber de psicologia, gente. Ele quer saber da dor dele. Se ele tem ansiedade, se ele tem depressão, como tratar, o que trata, como buscar, quem tem, onde faz. Isso é gerar uma solução na vida dele, né? Criar alguma alternativa de solução na vida dele. Então, às vezes, eu digo muito isso para os meus mentorados. Eu falo, cara, conecta com a dor primeiro e depois com o desejo do seu paciente e começa a falar sobre isso. Isso já é algo que vai despertar nele o desejo de querer estar com você, a reciprocidade. Porque, cara, sem nem estar formada, esse ser humano já está me ajudando, imagina quando se formar. Eu penso muito nisso quando eu vejo vocês ainda na faculdade já movimentando para entrar nesse fluxo. E eu acho que a gente tem que ter uma linha muito tênue entre a gente se propor a se conectar com a dor do outro, do se propor a solucionar a dor do outro, como se eu tivesse o botão mágico de solução de todos os problemas. Mas você percebe que falar para ele algo que ele não sabe que existe, ou um caminho que ele nem sabia que estava ali, e dizer para ele que aquele caminho existe, de alguma forma, em algum nível, não um nível mais profundo, mas um nível raso. Sim. Poxa, tem isso, eu não sabia que a terapia fazia isso. Pô, que legal, que isso aqui a gente pode agir assim. Mas aí é que eu acho que, assim, minha opinião mesmo, é que nessa parte, o que deve ser mais trabalhado é isso da informação. Porque eu acho que, voltando para aquele nosso primeiro assunto, nosso principal problema como geração e das gerações anteriores é essa falta de informação e o preconceito em relação à saúde mental. Então, a partir do momento em que a gente promove um conteúdo que vai falar sobre como lidar com as emoções dos filhos, dos pequenos, das crianças, como validar as emoções das crianças, não como, mas a importância disso, dando informações sobre isso, ou sobre qualquer outra coisa que a gente pode citar milhões, burnout, que a gente está vendo aí a mil agora, mas essa pegada da informação é que eu acho que... Você percebe que uma conversa dessa, alguém que se propõe a parar 50, 40 minutos para ouvir um podcast desse, tudo que a gente falou aqui, algumas coisas vão esbarrar na realidade delas. Algumas coisas vão falar, nossa, que legal, olha que corajosa, olha aqui. E essas
possibilidades que ela vai ver um bate-papo como esse, é por isso que eu me propus a fazer esse canal, vai ajudar ela a perceber algumas coisas de uma maneira diferente, e isso pra mim é ajudar. Isso pra mim é conectar com uma solução. Concordo. Então eu não venho pra cá toda segunda-feira de manhã, gravo 2 episódios de podcast, edita, lança, manda, faz, se isso não tivesse uma conexão com o resultado. Sim. E o resultado é pra mim só, é pra mim também, mas é principalmente pra quem assiste. Por que eu convido uma paciente de psicoterapia para vir aqui falar sobre o processo dela? Porque isso... E essa era a próxima pergunta, né? O que você aprendeu no seu processo que pode ajudar outras pessoas a não ter medo de procurar, a não ter medo de engajar no processo? Seria mais ou menos, né, pra gente finalizar num sentido de propor uma solução, não no sentido de que vai resolver a vida dele, mas de encorajamento, de conexão, de caraca, olha que massa, ela foi lá, ela fez, e ela tá pensando nisso, isso mudou a vida dela, mudou até de profissão, nossa, que legal, eu acho que é isso que eu tô precisando. Isso é ajuda, Fernanda. Isso é ajuda, com certeza. E até voltando nisso que a gente estava falando, eu acho que existe essa diferença, né, da gente querer ajudar e querer promover essa informação. Existe essa diferença de como nas áreas da saúde tem como na nutrição eu não vou colocar te emagreço em 2 meses. Como também é impossível a gente falar assim, cura a sua ansiedade em 2 meses. Isso não. A gente está falando de um ser humano com dor, com sofrimento, com tudo isso, né? Somos seres únicos. E aí, já indo para essa sua última pergunta, eu acredito que não tem como a gente procurar uma solução para como que a gente vai diminuir esse preconceito, né, essa resistência das pessoas sem entender de onde vem essa resistência. Eu acho que é aí que está o ponto de a gente conseguir entender por que as pessoas têm essa resistência. E eu acho que, além de falar do social, de um preconceito que vem de gerações e gerações, de história até mesmo, se a gente for pegar a história da psicologia, da psiquiatria, enfim, a gente vai ver que é uma coisa doída pra caramba e que a gente ainda está avançando, construindo, né? De quebrar esse preconceito de o que é louco, o que é normal, isso ainda está caminhando muito forte, né? Graças a Deus a gente já conseguiu chegar Mas além dessa parte social histórica, eu acredito que também a gente tem que levar em consideração a parte de sofrimento, que é isso que a gente estava falando. Eu acredito que todo mundo tenha todo o direito de falar, olha, eu não quero olhar a pessoa. E tudo bem que você não querer olhar. E tirar essa imagem de que o psicoterapeuta tem uma bola de cristal e você vai sentar na frente dele e ele vai te ler e vai saber todas as suas dores, todos os seus desejos. Isso não existe. Não tem um computador que faz isso? Não, que droga. Então, acho que a primeira coisa é a gente quebrar essa imagem e também elitizada do profissional de saúde. De que ele é um profissional que sabe tudo sobre você. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui de igual para igual. Então, assim, eu acho que esse é um dos primeiros passos. Vamos quebrar isso da elite, da hierarquia. Você conseguiu, como paciente, se colocar nesse lugar? Tipo assim, esse ser não sabe mais que eu. Sim. Ou ele não vai resolver meus problemas? Até porque, muitas vezes, eu falo, o que é que está acontecendo? Não faz sentido. E às vezes pode não fazer sentido naquele momento, mas no dia seguinte eu falo, pô, vai fazer sentido, né? Então, assim, é entrar nesse lugar de quem vai conhecer mais sobre você? Quem está com você desde que você nasceu? É você mesmo. Não é um terapeuta que você ligou e marcou uma sessão e que ele está acabando de te conhecer. Ele vai trabalhar com o que você vai falar. Eu acho que isso é a primeira quebra. Matéria-prima da psicoterapia é a sua história, né? É a sua história. Ele não vai colocar a história dele ou a história de outra pessoa, ou que ele acha que você ou a teoria. Ou a teoria. Você não se resume à teoria, você é um paciente. Então ele vai trabalhar com o que você está levando ali para ele. Se eu quiser mentir para você e falar que aconteceu tal coisa no final de semana, você vai trabalhar com isso. Você não vai falar, Fernanda, acorda que você está mentindo para mim?
Você vai trabalhar com o que eu estou levando para você. Que é essa minha história, é a minha realidade. Porque às vezes eu posso até estar mentindo, mas eu posso estar super acreditando na minha mentira. Mas não deixa de ser a minha realidade. Você vai trabalhar com aquela minha realidade. Você não vai abrir uma tela e falar, olha, essa câmera aqui está dizendo. Essa câmera aqui está dizendo que você fez tal coisa. E aí? Não é um lugar de julgamento também. Então eu acho que para a gente conseguir começar a dar essa quebrada, é a gente, como profissional, aí agora eu já estou me colocando no banquinho da futura profissional, é a gente também se colocar nessa posição de, cara, eu estou aqui com você como igual, eu não sei mais sobre a sua vida, eu não sei mais, talvez eu tenha um conhecimento técnico, que eu fiz ali 5 anos de faculdade. E no final das contas, por mais que a gente tenha um conhecimento técnico, a gente vai teorizar. É uma teoria. É uma teoria. E o terapeuta precisa estar muito preparado para estar aberto para estar errado. Sim. Na teoria dele, joga fora, começa outra. Aí tá tudo bem. Tem que ter paciência. E que é onde entra isso da gente baixar a nossa cabeça e falar, gente, eu não sou, por eu ser um profissional de saúde, alguma coisa assim, eu não sou o Deus do universo que estou pegando aquele ser que precisa de ajuda e estou levando ele no bom caminho. Não. Isso aí a gente pode até abrir uma outra discussão que vai... Um outro podcast. Um outro podcast que vai até para a atenção pública. Um dos principais assim, princípios assim, de CAPS, de atenção, saúde mental, é o quê? Cara, estamos juntos, é estar com, é estar junto, é... Eu não diria assim, as pessoas que ainda não conseguiram, né, ou não despertaram para essa necessidade, o que você, dentro da sua experiência enquanto paciente, poderia dizer para as pessoas sobre o que é um processo terapêutico, como buscar, enfim, dentro da sua experiência? Eu acho que o como buscar, eu acho que até hoje, né, a principal marketing é boca a boca, né? Então... Converse com pessoas que já estejam inseridas nesse processo, como é para elas e o que eu acho que é o mais difícil. E isso não vai partir de ninguém, vai partir da própria pessoa. É a humildade de escutar, é o que a gente fala, de escutar os feedbacks, escutar as pessoas ao redor. Às vezes pode até partir da própria pessoa, um auto-feedback, né? Mas às vezes tudo da sua família, dos seus amigos. E converse com quem são as pessoas que a gente mais confia hoje, né? Essas às vezes são mais difíceis de ouvir. Às vezes são mais difíceis de ouvir. Mas eu acho que não vou ser hipócrita e falar assim, ai, vai ser super legal. É lindo. Não é bonito. Olhar pra si não é bonito. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, Kelly, você tá custando muito caro. Porque além de pagar a terapia, eu pago as multas. Porque eu venho tão viajando, eu faço multas. Ela morava em Lusiânia e vinha pra Taguatinga fazer terapia. Uma velha que eu levo de multa daqui pra Lusiânia, velho. Você tá saindo muito caro. Eu falei, bom, deixa você ficar por aqui mesmo. Antes de pegar o carro e ir viajando. Eu lembro que teve uma sessão que foi assim, explosiva pra nós duas, né? Que eu saí na contramão e quando eu saí, depois você me contou, depois você me contou que pensou assim, gente, se ela voltar depois dessa. É porque... Então, assim... Foi bom. Deu bom. Na hora foi catastrófico. Eu falo sempre, assim, eu falo isso com meus pacientes. Eu falo, cara, se eu não sair daqui com raiva de mim, fico feliz, velho. Tô feliz. Fernanda, que prazer ter você aqui. Assim, acho que é um caminho, não vai ser uma conversa, essa conversa que vai resolver ou mudar o problema, mas se a gente conseguir com essa conversa alcançar, acessar uma pessoa, acessar uma pessoa que esteja na dúvida, que esteja com dor, que, enfim, para mim eu já fico muito, muito, muito feliz. Então, assim, eu queria, do fundo do meu coração, agradecer a sua disponibilidade, a sua entrega, não só para o seu processo, mas para compartilhar com a gente, né? Agora, ó, com todo mundo esse processo, que é óbvio que a
gente não entrou aqui nas particularidades, com todo o respeito, com todo o cuidado, né, com a tua história, mas eu acho que precisa mais disso, né? Mais dos pacientes se levantarem e falarem como é, o que é difícil, o que é fácil, o que é legal, como buscar, como não buscar, o que faz sentido, o que não faz, o que é um bom processo terapêutico, porque é isso que a gente precisa avaliar, né? Sim. Então, assim, quero muito te agradecer. Se você quiser compartilhar suas redes sociais, né? Daqui a pouco você está aí, né, como você disse, no banquinho da psicoterapeuta, mas, enfim, se você quiser compartilhar suas redes sociais, compartilhar uma forma para as pessoas entrarem em contato com você, porque é grupo de apoio mesmo, a gente no fundo, esse planeta Terra é um grande grupo de apoio, entendeu? A gente vai se apoiando, pegando na mãozinha, dando conta do que dá para dar conta nesse momento e a vida segue. Obrigada e fica à vontade para se despedir e deixar aí seus contatos e se você quiser, né? Vai que você não quer que as pessoas vão lá te incomodar, e você não deixa seu contato. Bom, Kelly, eu que agradeço demais, eu me senti assim, super privilegiada. Eu acredito que ao longo dos anos a gente foi construindo uma relação mais do que só terapêutica, né? Lógico que sempre respeitando o respeito, os limites, a ética, enfim, mas a gente construiu uma relação muito legal de confiança e de respeito mesmo, então fiquei muito privilegiada de ser chamada. E com certeza posso deixar meu contato, assim, fico muito à disposição seja para qualquer coisa, seja para conversar de viagem. Você nem gosta? Nem gosto de conversar sobre isso, mas de viagem, sobre a psicologia, sobre a nutrição. Né? Hoje em dia, meu CRN eu congelei, né? Então eu não posso atuar como nutricionista, mas nada impede da gente conversar, de trocar ideia, de... Enfim, tô aí à disposição. Como é que as pessoas podem te achar? Meu Instagram é fernanda.close. Close, C-L-O-U-Z. Close. Eu vou aprender um dia, né? Anos depois, caos! Gente, eu e nomes, a gente tem problemas. Né? Mas pode ser pelo Instagram, fernanda.close. Meu amor, obrigada. Gente, eu espero de verdade que vocês tenham curtido, que vocês curtam. E se você conhece alguém que ainda não começou a fazer terapia, que precisa fazer terapia, porque a gente sempre sabe de alguém que precisa fazer terapia. Sim. Já aproveita esse vídeo, já compartilha, já aproveita e se inscreve no canal para não perder vídeos como esse. Salva. No YouTube não salva, né? Mas dá like. Dá like nesse negócio aí. Compartilha com alguém que você sabe que precisa da terapia. Entendeu? E já comenta aí como é que é o seu processo terapêutico. Vai que a gente já te convida aqui para um bate-papo aqui também, falar do seu processo terapêutico. E esse foi mais um episódio do Pod Psi e a gente se vê na próxima.